no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tem uma coisa que eu quero que você grife aí, ó. Os enganos mais poderosos de Satanás são os que parecem cheios de bondade e alto sacrifício. Ah, muitos de nós, por exemplo, somos viciados em trabalho, ativista. Nossa família está sofrendo por causa do nosso ativismo. Nós estamos sofrendo por causa do nosso ativismo, estamos ficando doentes. Só que a gente diz que esse ativismo é obra de Deus. O Senhor me chamou, é meu ministério, eu sou um homem honesto, trabalhador. E aí, quando é que eu vou resolver isso? Nunca. Por quê? Porque é bonitinho ser ativista. É bonitinho ser religioso. É bonitinho ser tradicionalista. É bonitinho ter o vício de não conseguir dizer não. Deixar as pessoas me escravizar e não conseguir botar um limite para elas na minha vida. É bonitinho, porque todo mundo gosta de me ver virando escravo de todo mundo. Contudo, é uma doença. Ser super responsável é uma doença. Quer controlar o mundo inteiro ao seu redor, mas parece bonitinho. Esse tipo de padrão pode até ganhar elogio, mas é doentio. Tão doentio quanto vício de comer, tão doentio quanto vício de sexo, tão doentio quanto vício de pornografia, é tão doentio quanto. Só é bonitinho, mas é doentio. Aí na página 155, eu quero que você coloque o número 3, circula para deixar uma marca, e aí você grifa assim: em terceiro lugar, começamos a ser honestos com mais uma pessoa. Ser honestos com mais uma pessoa traz aqueles benefícios que a gente já falou no início, em que a gente começou a falar do quinto passo. Abrir o coração para mais alguém tem aqueles benefícios de ter alguém mais olhando para sua dor. Leva você a ver coisa com os olhos do outro, e isso certamente vai te fazer crescer, além de tirar o peso de carregar uma dor, um problema. O Larry Crabb conta uma história que eu acho bem legal. Ele diz que ele estava numa ilha deserta de férias, e como ele é psicólogo, conversando com alguém de uma cabana, dessas cabanas de praia, dessas ilhas assim, o dono da cabana perguntou para ele o que ele fazia. E aí ele disse que era psicólogo. E aí o dono da cabana, não tão formado assim, não com tanta cultura assim, perguntou para ele: então, você é aqueles profissionais que as pessoas vêm até eles e conta os problemas para você? Ele disse: sim, seria mais ou menos isso. E então o dono da cabana disse: aqui na nossa ilha ninguém tem problema. E aí o Larry perguntou: mas por que não? Porque aqui quando a gente tem problema, a gente conta pro Bob. E Bob é o nome que tô dando, porque eu não me lembro mais do personagem do Larry. A gente conta pro Bob. E aí o Larry Crabb pergunta para ele: o Bob é o psicólogo da ilha? Ele disse: não, o Bob é um andarilho que fica por aí. E como assim vocês contam o problema pro Bob? Então o barman disse pro Larry assim: o Bob é um fofoqueiro de mão cheia. Aí quando a gente tem um problema, a gente conta pro Bob. O Bob conta pra todo mundo. E a gente não tem mais problema. Porque a gente só tem problema enquanto ninguém sabe. Depois que todo mundo sabe, não tem nem graça ser problema. E talvez você não tenha percebido que boa parte dos problemas que te machucam só são problema porque eles são segredos. Depois que todo mundo sabe do problema, ele deixa de ser problema. Vou te dar um exemplo. Uma moça está quase morrendo de dor emocional, pensando em se matar, pensando em dar um tiro na cabeça. A alma dela parece que vai explodir porque ela
fez sexo com o namorado e acha que está grávida e o pai não pode saber que ela fez sexo com o namorado, a mãe não pode saber, o pastor dela não pode saber, então a sensação de dor e de peso emocional que ela sente é horrível. Até que alguém pega a história dela e conta para todo mundo. Então acabou o problema. Compartilhar com mais alguém muitas vezes é libertador, mas a nossa necessidade de esconder a nossa dor só com a gente muitas vezes nos mantém escravos e é necessário achar alguém para compartilhar. Claro, eu não acho muito prudente sair por aí contando da nossa dor, do nosso problema para o Bob. Acho que não. Mas eu acho que entre contar para o Bob e não contar para ninguém, eu acho que seria melhor contar para o Bob. Porque eu sinceramente acho que a dor de guardar o problema é maior do que as consequências de outras pessoas saberem. É pesado demais carregar isso. Então é melhor que alguém saiba. Final da página 55 aí no seu livro, você vai notar que o David trabalha 5 erros que devemos compartilhar. Então grife aí, ó. O Novo Testamento da Serenidade. Serenite New Testament. Novo Testamento da Serenidade. Grife aí. 5 tipos, final da página 155, 5 tipos de erros que devemos compartilhar. E aí vire para a página 156 e grife. Nossos vícios e atitudes dependentes no número 1 são coisas que você tem que compartilhar. Alguém tem que saber que você tem vícios e atitudes dependentes. 2. O que estava errado na nossa família de origem? Sua família de origem, a família de onde você veio, tinha coisas erradas e essas coisas te feriram, certo? Então, precisa compartilhar isso. 3. Os erros na família de nossos pais e avós. Nossos pais deram uma família pra gente. E nessa família que eles deram pra gente tinha problemas que nos machucou. Só que na família de onde eles vieram também tinha problemas que causou problemas neles e que eles fez trazer problema pra gente. A gente precisa compartilhar com alguém como nosso pai chegou a ser o indivíduo que ele chegou a ser. Porque quando alguém mais vê o problema do nosso pai, nós vamos com os olhos desse alguém conseguir entender. Meu pai não me deu porque ele também não recebeu. 4. Grife aí. Nós precisamos compartilhar também os erros que aconteceram nos relacionamentos mais significativos de nossa vida. Por exemplo, se minha primeira namorada me traiu, e me traiu causando uma dor muito forte, as chances disso estar causando problema nos meus relacionamentos posteriores é muito grande. Então eu preciso compartilhar isso com alguém, porque ao compartilhar eu vou conseguir ver a probabilidade disso estar fazendo mal. Mas eu estou citando a primeira namorada só como um exemplo. Há outros relacionamentos significativos que criaram problema, tá bom? Primeira professora, primeiro professor, melhor amigo, essas pessoas que marcaram a gente deixam marcas tão boas e tão ruins. 5 aí na página 156. É preciso também compartilhar com mais alguém as formas específicas pelas quais nós machucamos as pessoas. A gente não precisa compartilhar para os outros só a nossa dor de vítima. A gente precisa também compartilhar a nossa dor de vilão. Nós fizemos mal para alguém. Tá joia? Vai para a página 157 e lá no alto da página você vai notar o seguinte. 4 resultados positivos de compartilhar. Grife isso. 4 resultados positivos de compartilhar. Quando nós compartilhamos, acontece pelo menos 4 coisas boas. No número 1, grife aí. Nossa vergonha diminui ao confessarmos nossos problemas. Olha só, quando você guarda um pecado, quando você guarda uma dor, quando você guarda uma vergonha muito grande só para você, essa vergonha, ela te corrói por dentro.
A sua sensação é de que você está sempre com vergonha de você. E a sua sensação é de que está todo mundo sabendo. Quando você abre o coração para alguém e você nota que essa pessoa continuou te aceitando, você espalha essa sensação de aceitação dessa uma pessoa para todo mundo e a sua vergonha diminui. Número 2, outra vantagem, grife aí, podemos compartilhar nosso luto. Toda dor emocional cria na gente uma sensação de depressão escondida. E quando a gente compartilha com alguém, a sensação é de que a minha dor, o meu luto, foi vivida por mais alguém. Então eu passo a sentir apenas 50% dela. Isso é muito jóia. 3, tomamos mais um passo na direção da honestidade. Ser honesto com a gente mesmo é uma arte a ser aprendida. É um hábito a ser desenvolvido. A gente não nasce com o hábito de ser honesto com a gente. Então, quando a gente abre o coração com alguém, a gente percebe que os benefícios são tão bons que nós somos incentivados a dar continuidade nele. No número 4, uma outra coisa boa que acontece quando a gente compartilha, grife aí. Vícios, feridas e pecados nos isolam de outras pessoas e de Deus. Ao compartilhá-los, quebramos as barreiras que construímos. Em geral, feridas emocionais escondidas dentro de nós funcionam como barreira. A gente não se relaciona bem com a gente porque temos uma barreira, a gente não se relaciona bem com o outro porque temos uma barreira, e a gente não se relaciona bem com Deus porque tem uma barreira. Quando a gente compartilha, a gente começa a perceber que a barreira diminui, inclusive para o relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus melhora muito quando você começa a ter o hábito de confessar seus pecados. Quando você começa a ter o hábito de não guardar seus pecados para você. Para fechar o 5º passo, grife aí, logo depois do número 4, a prática do 5º passo é o fim da solidão. Com isso, eu fecho o 5º passo com você e você vai fazer todos os exercícios do 5º passo, tá bom? Lembra que nós estamos fazendo um intensivo. Então, para fazer intensivo, vai ter que, como dizem os adolescentes da minha época, você vai ter que meter as caras, tá bom? Para fazer intensivo. Todos os exercícios que tem aqui do 5º passo, você vai fazer, e aí você vai compartilhar na segunda reunião, tá bom? Então, o 4º passo, com os exercícios que eu dei para você fazer, você vai compartilhar na primeira reunião, depois do treinamento. Os exercícios do 5º passo, você vai compartilhar na segunda reunião, depois do treinamento, tá bom? E agora vamos entender um pouquinho o 6º passo.